O Natal é o nascimento de Jesus, é um convite para o nascer do menino Deus todos os dias da nossa vida. É um convite para a concretude do amor. É um chamado para mim e para você, para a mudança e para nos tornarmos cada dia mais próximos e enraizados no amor de Deus e naquilo que Ele quer para nós. O Natal não é só a festa nem as trocas de presentes, mas o unir as famílias, o unir os amigos para agregar, para somar e para nos mostrar, reforçando que a união é necessária, nos convidando a sermos pessoas boas que buscam amar sem medidas, a Deus primeiramente, a nós e aqueles que Ele nos confia todos os dias. O Natal não é somente mais um momento para troca de palavras, de mensagens bonitas, de presentes ou para festejos que muitas vezes nós não entendemos muito bem. Mas na verdade, o Natal é um tempo de mudança, é um tempo de construção e renovação dos nossos corações, do nosso pensamento, das nossas palavras, dos nossos sentimentos e atitudes. Então, se por algum motivo, em algum momento na nossa vida, nós passamos por sentimentos ruins, por pensamentos não tão agradáveis, por palavras também não tão agradáveis, nós somos convidados no Natal a repensar e a pedir que a luz, que é o próprio menino Deus, nos conduza, nos auxilie e nos ajude a sermos pessoas melhores e mais agradáveis àquilo que Ele gostaria para cada um de nós, independentemente de como estejamos, das nossas ideologias e das nossas escolhas. O Natal é um convite para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas gentis, que levam amor, que levam esperança, paz e segurança para as outras pessoas, para o meio ambiente, para os locais que nós estamos, principalmente na nossa família, na igreja, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos estudos, onde e com quem estivermos. O Natal é concretude, é mudança. Não são apenas palavras jogadas ao vento, e sim ensinamentos do próprio Deus, que tão grandioso se fez tão pequeno, se fez humano, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, ele está vivo para nos mostrar que sim, é possível amar sem medidas, perdoar, respeitar, buscar o melhor para os outros. E de forma mais concreta, o Senhor nos convida a sermos mais amorosos no nosso dia a dia, a sermos mais cuidadosos, mais pacientes uns com os outros, a não sermos violentos. Toda violência seja distanciada, que toda inveja que possa existir nos corações também possa ser vencida, que toda maldade, que toda palavra má, que todo pensamento mau, que todo pensamento impuro possa ser vencido, que o Natal seja um momento para nos mostrar que nós precisamos cuidar cada dia mais de nós, dos outros, do meio ambiente, de tudo aquilo e de todos aqueles que o Senhor nos confia. Então, algumas vezes a gente vê situações de pessoas sendo grosseiras, de pessoas sendo violentas, muitas vezes até com a família, de pessoas explorando o serviço de outras, não sendo honestas, sendo caluniadoras, mentirosas. Então, tudo isso não reflete o Natal, não é agradável ao Senhor. Injustiça, fome, guerra, então tantas coisas ruins que dão testemunho contra o Natal. É justamente nesses períodos de grande iluminação que o Senhor vem nos recordar que Ele veio, que Ele nasceu, que Ele passou pela paixão, que Ele ressuscitou e Ele vive no meio de nós para nos ajudar a sermos pessoas melhores e assim cumprirmos a nossa missão no nosso dia a dia. Então todo mundo passa por momentos de dor, por momentos de dificuldade, por momentos de turbidez na visão,
mas o Senhor está sempre conosco. E quando nós permitimos que o Senhor seja esse menino que nasce todos os dias na nossa vida, a gente sempre vai escolher o ideal. Por mais que a gente não concorde com algumas coisas, não goste de algumas coisas, não pode ser maior do que o respeito, do que o amor, do que a paz, do que a segurança, do que o cuidado que o Senhor Deus nos pede dentro da nossa diversidade de dons, de escolhas e de construção. Trata-se, meus amores, da gente entender que por mais diversos que sejamos, é possível sim viver de forma honesta, de forma unida, de forma respeitosa, sem prejudicar ninguém. E sim, na verdade, ajudando-nos uns aos outros. Porque o verdadeiro Natal, ele não é só hoje. Não é só no dia 25, não é só na oitava de Natal. O verdadeiro Natal é todo dia, quando a gente escolhe, ao invés de fazer aquela ruidadezinha, deixar que a bondade, que o amor, que é o próprio Deus menino no nosso coração prevaleça, haja e seja de fato o norteador dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas escolhas e, sobretudo, das nossas atitudes. Que Deus possa ser Natal todos os dias na nossa vida. Feliz Natal, muitas bênçãos, muita saúde, perseverança, porque aqueles que acreditam no bem, aqueles que acreditam no respeito, no amor, na união, na paz, no fim da violência, no fim das guerras, no fim da fome, no fim da sede. Todos aqueles que acreditam na vitória de Jesus na nossa vida, na humanidade, na vitória de Jesus no nosso coração, precisam permanecer firmes, perseverantes e fortes na sua família, na minha família, na igreja, no trabalho, nos estudos, onde estivermos, cuidando uns dos outros, apesar de tudo, apesar até mesmo de quem nos faça mal, porque o Senhor, ele nos ensina a amar a todos, não ser vulnerável, não permitir que as pessoas se aproveitem de nós, não é isso, mas é retribuir o mal com o bem, porque a gente só dá aquilo que o nosso coração está cheio. E que o nosso coração esteja cheio do menino Jesus, da luz que é o próprio Cristo. Que aqueles que nos dão bondade recebam bondade. E aqueles que não são tão legais para nós recebam bondade também. E a nossa oração, para que todo o coração possa se converter e possa ser mais amável ao Senhor nosso Deus. Viva Jesus, viva Maria, viva São José. Feliz Natal e muitas bênçãos.